Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material sobre um dos clãs mais contraditórios de Vampiro à Máscara. Com certeza. De um lado você tem aquela imagem clássica do Bruja, né? A jaqueta de couro, o anarquista pronto para quebrar tudo. Sim, a imagem moderna que todo mundo conhece. Mas aí quando a gente olha as fontes, o passado deles é outra coisa. Fala-se em reis filósofos, em guerreiros com uma disciplina quase espartana. Exato. E aí a conta não fecha. Não fecha? Como é que um clã de pensadores vira tipo o estereótipo do punk raivoso? A nossa missão aqui hoje é seguir essa trilha. É isso. A ideia é traçar essa jornada que, olha, pode ser vista como uma longa decadência ou talvez uma transformação, né? Depende do ponto de vista. Certo. A gente vai começar lá nas origens, que são bem nebulosas e violentas, passar pela grande utopia deles em Cartago, que foi ao mesmo tempo o maior triunfo e a maior tragédia do clã. E depois ver como tudo desmoronou. Exatamente. Analisar as brigas internas, os experimentos sociais que deram terrivelmente errado, para no fim a gente entender como os reis filósofos viraram para muitos a ralé das noites modernas. Perfeito. Então, vamos puxar esse fio. A primeira coisa que já me salta aos olhos é que nem a origem deles é uma história só. Não mesmo, as fontes são um caos completo. Falam de um fundador chamado Bruja, aí do nada surge outro chamado Troile, e ainda jogam um terceiro nome na história, um tal de Ilios. Que confusão é essa? Parece que eles não conseguem nem concordar sobre quem os criou. E essa confusão, na verdade, já diz tudo sobre eles, sabe? É um clã que já nasce de uma briga sobre a própria identidade. Faz sentido. A versão mais popular, digamos assim, já estabelece o grande tema do clã, a rebelião. Ela conta que o fundador era um antediluviano, um ser da terceira geração, frio, calculista. E ele queria um clã à sua imagem, né? Exato. Guerreiros perfeitos. O problema é que a sua cria mais próxima, Troile, era o oposto. Pura paixão, puro impulso. E num ato de rebeldia, Troile o trai e comete diablerie. Que é o pecado supremo dos vampiros, né? Consumia a alma e o poder de outro, ainda mais do seu próprio criador. Exatamente. Então, o clã moderno descende de um parricida. Isso já explica muita coisa sobre a atitude ante a autoridade deles. Com certeza, o clã nasce de uma traição fundamental. Mas aí tem outra versão que, inverte os papéis, mas o tema continua o mesmo. Como assim? Nela, o fundador era Bruja, o sábio, e ele, que era o filósofo sem emoção, ele abraça uma jovem Troile, que era todo fogo e paixão. Quando ela descobre que a existência deles violava as leis de Caim, ela entra em pânico. Medo de que ele os destruísse para apagar as provas? Isso. Então ela se antecipa, lidera uma rebelião e diablerie. De novo, não importa quem traiu quem, o resultado é o mesmo. Os Bruja modernos são filhos de um usurpador. Ok, duas versões da mesma traição. Mas e a terceira história, a desse tal de Ilios? Eu li essa parte e, sinceramente, me pareceu quase propaganda. Assim, a história dos verdadeiros Bruja. Uma tentativa de limpar o nome da família, talvez? É fascinante, porque mostra a vaidade do clã. A lenda diz que o fundador original, Ilios, não foi destruído. Ele teria usado uma disciplina de controle do tempo, a Temporis, para forjar a própria morte. Uau! E aí teria voltado séculos depois, na Idade das Trevas, completamente louco para criar uma linhagem pura. Mas ninguém compra muito essa história, né? Muito vem como uma desculpa esfarrapada de alguns Bruja mais velhos que não suportam a ideia de descender de um traidor. Mesmo com toda a ideologia anarquista, alguns deles ainda querem ter uma linhagem nobre. É uma contradição ambulante. Certo, seja como for, o Troile assume o poder. E essa energia rebelde toda parece que alimentou a primeira grande ambição do clã: construir a sociedade perfeita. Exatamente. Depois de uma tentativa que não deu muito certo em Atenas, as fontes mostram que eles apostaram tudo em Cartago. E Cartago é o coração da identidade brujá, né? A ferida que nunca fechou. Exatamente isso. Na visão idealizada que eles contam para todo mundo, Cartago era uma utopia,
Um paraíso na Terra onde vampiros e mortais viviam em harmonia. Justiça, igualdade, era a materialização do sonho filosófico deles. O auge do que o clã poderia ser. O ápice. Tá, essa é a versão bonita da história. Mas as fontes dos clãs rivais, principalmente dos Ventru, pintam um quadro bem diferente. Muito diferente. Falam de adoração a demônios, sacrifícios humanos. Será que essa visão bruxa não é só uma idealização de um regime que já nasceu torto? Essa é a grande questão. Os relatos rivais dizem que Trowili se aliou a Moloch, um dos fundadores do clã Bali. Que são basicamente adoradores de demônios. Exato. E segundo essa versão, a harmonia de Cartago era mantida pelo medo. Os cidadãos eram forçados a oferecer crianças em sacrifício a entidades infernais. Nossa, então o sonho de um era o pesadelo de outro. Pois é, e talvez a verdade esteja no meio, sabe? Uma sociedade que começou com ideais nobres, mas que, na ânsia de se proteger dos inimigos, recorreu a poderes sombrios e se corrompeu por dentro. Uma corrupção que, no fim das contas, não adiantou nada. Roma veio e destruiu tudo, na Terceira Guerra Púnica. E o que tornou a derrota insuportável para os Bruja foi a traição. Não foi uma luta limpa. Não. Os exércitos romanos foram ativamente ajudados por vampiros dos clãs Ventru e Malcavianos, que viam Cartago como uma abominação. Entendi. A queda de Cartago se tornou o trauma fundador do clã. E essa traição não é só história antiga, é o DNA da desconfiança deles. Toda vez que um bruxa moderno se recusa a seguir uma ordem de um príncipe Ventru, ele está na cabeça dele revivendo a queda de Cartago. Exatamente. Recusando-se a ser enganado de novo. O que me choca é que essa imagem toda de sonhadores traídos não bate com o que as fontes falam dos Bruja na Idade das Trevas. É verdade. Depois de Cartago, eles não viraram a ralé. Pelo contrário, eram parte dos clãs altos, da elite. Eram chamados de guerreiros eruditos e praticavam uma filosofia chamada entelequia. Que diabos é isso? E como eles caíram desse pedestal? A entelequia era a filosofia central deles na Idade Média. A ideia era, buscar a perfeição através do equilíbrio entre corpo e mente. Um guerreiro que também era filósofo? Isso. Um pensador que podia lutar com a ferocidade de um leão. Era uma disciplina super rigorosa. Eles eram respeitados, temidos, admirados. A queda foi um processo lento. Uma rachadura que começou no Renascimento e quebrou de vez na Era Vitoriana. E o que causou essa rachadura? A eterna briga de gerações. Durante o Renascimento, os anciões Bruja, os tradicionalistas, ainda se apegavam à entelequia, à disciplina. Ao ideal do rei filósofo. Isso. Mas os mais jovens, os neófitos, começaram a ver tudo isso como papo de velho. Eram mais liberais, mais impulsivos, menos interessados em meditação e mais em ação. A semente da discórdia foi plantada ali. E na Era Vitoriana, essa semente virou uma árvore. Virou uma floresta inteira. Na Era Vitoriana, a fratura era completa. A grande maioria dos Bruja jovens já não se via como filósofos. Se viam como o quê? Como o proletariado da sociedade vampírica, esmagados pelas estruturas rígidas da Camarilla, que eram dominadas pelos seus inimigos de sempre, os Ventru. E aí, fiéis à sua natureza, eles se rebelaram. Fizeram o que sempre fazem, abraçaram as ideologias revolucionárias dos mortais, marxismo, anarquismo, sindicalismo. Eles devoraram tudo isso. Não queriam mais construir cidades perfeitas. Queriam queimar o sistema injusto até o chão. Exatamente. Viraram a vanguarda da revolução. Essa busca por uma utopia parece uma obsessão. Primeiro, construir uma cidade. Depois, derrubar um sistema. E essa tendência de criar projetos grandiosos que acabam em desastre continuou firme no século XX. Ah, sim. As fontes dão 2 exemplos que são quase caricatos de tão trágicos. Vamos a eles? O primeiro foi o Estado Livre Anarquista, na Califórnia. A partir dos anos 60, liderados por um brujá carismático, Jeremy McMill, eles tentaram criar um território livre da política da Camarilla e do Sabá. Uma nova Cartago. Uma nova Cartago, uma carra prometida para renegados. E, por incrível que pareça, deu certo. Por quase 50 anos. Quase. O que deu errado dessa vez? Deixa eu adivinhar. Os Ventru. Olha, a pressão externa da Camarilla foi gigantesca, claro.
Mas o golpe de misericórdia veio de dentro. Como sempre. As fontes falam em traições internas, mas o que isso significa é que os próprios Bruja não conseguiam concordar sobre o que era liberdade. Alguns queriam anarquia pura, outros queriam um conselho para organizar as coisas. E a paixão que os uniu foi a mesma que os destruiu. Foi Cartago de novo, em menor escala, provando que talvez o maior inimigo de um Bruja seja sempre outro Bruja. E se o experimento da Califórnia foi uma tragédia idealista, o segundo, na União Soviética, foi um filme de terror. O Conselho Bruja, Muito mais sombrio. eles se aliaram ao regime soviético e, em vez de liberdade, criaram um sistema brutalmente autoritário. Por fora anarquistas, por dentro uma polícia secreta. Exato. Recrutavam agentes com treinamento marxista, eliminavam qualquer dissidência. Era um experimento de controle total que estava ficando assustadoramente poderoso. E como esse sonho de poder virou pó. Da forma mais inesperada e violenta possível. Uma antiga vampira, uma criatura do folclore russo chamada Baba Yaga, despertou de um sono de séculos. Baba Yaga. Sério? Sério? Ela basicamente usou magia para criar uma cortina de ferro mística em volta da Rússia e começou a caçar e destruir, sistematicamente, todos os outros vampiros no país. Espera um pouco. Então o grande projeto comunista dos Brujá não caiu por causa da Guerra Fria ou da CIA, mas porque o monstro do folclore acordou de mau humor e comeu todo mundo. Basicamente. Isso é completamente absurdo. E, de alguma forma, perfeitamente Brujá. Perfeitamente, Bruja. Mas um sonho grandioso que termina em aniquilação total e humilhante. E todos esses fracassos, sabe? Cartago, o Estado Livre, o Conselho Soviético. Vão se acumulando. Até o estopim recente. A rebelião de Teubel em 2012, que levou à saída em massa do clã Dracamarila para o movimento anarquista. Foi a gota d'água. Chega de tentar mudar por dentro. A ordem era quebrar tudo. Era isso. Então, depois de toda essa montanha-russa, quem são os Brujá hoje? O que sobrou? O que sobrou é essa tensão fundamental que vive dentro do clã. A divisão mais clara hoje é entre os idealistas e os iconoclastas. Os velhos e os novos. Em geral, sim. Os idealistas são os mais velhos, os intelectuais, os filósofos, que ainda sonham com Cartago, que ainda tentam praticar alguma forma de entelequia. São a memória viva e muitas vezes amarga do que o clã já foi. E os iconoclastas são a juventude raivosa, os rebeldes sem causa, os que dão a má fama ao clã. Exato. São os punks, os criminosos, os agitadores. Eles se recusam a seguir qualquer autoridade, seja de um príncipe ou de um ancião do próprio clã. Para eles, a filosofia dos idealistas é só desculpa para a inércia. Eles não querem construir utopias, querem queimar as distopias dos outros. E são ele, hoje, a cara do clã Brujá. E o que une essas duas facções, que parecem se odiar, é a paixão, a fúria. As fontes descrevem isso como a grande bênção e a grande maldição deles. É a essência do clã. Eles são muito mais propensos ao frenesi, a perder o controle para a besta. Qualquer coisinha pode ser o estopim. Mas é uma faca de dois gumes. Totalmente. Porque, por outro lado, tudo que eles fazem, lutar, amar, debater, construir, destruir, é com uma paixão avassaladora. Um antigo filósofo Bruja, Heráclito, via esse fogo interior não como um defeito, mas como um motor da mudança. O dever do clã seria usar essa paixão para empurrar o mundo para frente. Mesmo que se queimassem no processo. E o mais irônico de tudo é a unidade paradoxal deles. Eles vivem brigando, mas as fontes são unânimes. Se um estranho mexe com um Bruja, mexe com todos. E essa talvez seja a característica mais fascinante deles. Um idealista erudito, que acha o iconoclasta da esquina um vândalo sem cérebro, vai defendê-lo com unhas e dentes na corte do príncipe. E o contrário também. E aquele mesmo iconoclasta, que acha o idealista um velho decrépito, vai quebrar os ossos de qualquer um que humilhe seu ancião em público. Eles se odeiam, mas é um ódio de família. Suas reuniões, os rants, são literalmente debates aos berros sobre política, né? Exato. É tipo uma reunião de família no domingo, só que com vampiros. Entendi. E as raves, que são os encontros sociais mais caóticos deles. Tudo isso reflete essa natureza.
briga, paixão e uma lealdade feroz e racional que só eles entendem. Certo. Então, resumindo a jornada, a gente começa com um reis filósofo sonhando com a perfeição, passa por uma longa e dolorosa perda de identidade, mergulha em ideologias mortais para mudar o mundo, Fracassa espetacularmente várias vezes. e termina como um bando de anarquistas furiosos, divididos entre a memória de um passado glorioso e a urgência de queimar o presente. É uma história em tanto. É a história de uma queda ou de uma libertação. E isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que o material provoca. Manda. As fontes mostram claramente esse padrão. Os Bruja adotam ideologias revolucionárias mortais, platonismo em Cartago, marxismo na União Soviética, anarquismo na Califórnia. Certo. Considerando essa longa, trágica história de utopias fracassadas e essa natureza inerentemente autodestrutiva, fica a questão, eles são realmente agentes de mudança no mundo vampírico? Ou estão apenas condenados a repetir para sempre o mesmo ciclo? Exatamente. O ciclo de criação apaixonada, seguida de autodestruição, arrastando qualquer movimento mortal que eles decidem abraçar para o mesmo abismo.